bom dia com alegria, com vitória, com vida de Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. Domingo, né? Nós estamos aí exercendo a cidadania. Tempo de votar. Tem uma parte que foi para o segundo turno. Tem uma parte que já foi, né? Levantada. E, queridos, nós precisamos orar. Orar pela nação, orar pelos governantes, orar pelo povo. Para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e para que Deus possa realmente fazer cumprir todas as profecias que foram ministradas ao Brasil. Tem uma coisa que me chama muita atenção, queridos, que tem pessoas que elas acham que Deus vai fazer cumprir o propósito da vida delas, mesmo que elas não façam nada. Não, Deus vai fazer cumprir de qualquer jeito. Não, Deus vai fazer e acabou. Gente, isso não é verdade. Isso é um engano para fazer você ficar paralisado no seu lugar. Tem um monte de gente dentro de um lugar de zona de conforto, de procrastinação, empurrando com a barriga. Deixa tudo que é importante para depois. Vai empurrando, vai deixando, não se posiciona diante da vida. Não, Deus vai fazer acontecer independente das minhas ações e atitudes. Não é verdade. Suas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para você. Deus pode ter uma vontade boa, perfeita e agradável para sua vida e porcaria de nada se cumprir nela. Por quê? Porque você não faz nada, porque você não se posiciona, você não é um cooperador de Deus. E Deus me trouxe aqui para sacudir você logo nessa manhã, para você aprender que você precisa ser um cooperador de Deus, para você se posicionar diante da vida. Queridos, tem um monte de gente paralisada, tem um monte de gente que não se posiciona. E ele está frustrado, ele está cansado, ele está sobrecarregado, ele está colocando culpa em Deus, ele está colocando responsabilidade. Não, Deus, porque um dia o Senhor falou. Sim, eu falei, mas você precisa cooperar comigo. Você precisa estar comigo em um projeto. Queridos, nós somos cooperadores de Deus. Nós somos aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem. Nós somos aqueles que clamam, mas não apenas clamam, ouvem. E não apenas ouvem, mas obedecem. São 3 estágios e esses estágios precisam acontecer. E as pessoas dizem, mas se Deus trouxe várias profecias sobre o Brasil, independente do que aconteça, vai se cumprir. Não, não, não. Não. Tanto que Jesus, ele entra em Jerusalém e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos. E vocês não quiseram. E vocês não quiseram. Ou seja, Jesus tinha um plano para Jerusalém? Tinha. Jesus queria proteger Jerusalém, cuidar de Jerusalém, colocar debaixo ali de um cuidado ao ponto dele comparar. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês e proteger vocês, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, o livre-arbítrio de vocês fez com que eu não cumprisse o meu plano. Jerusalém, eu tô querendo isso para vocês, mas vocês não quiseram. Queridos, a galinha, ela toma conta daqueles pintinhos. Não sei se você já viu uma galinha. Meu Deus! Ela fica tão nervosa se você encostar ali para pegar um pintinho daquele. Você não tem noção. Eu, quando era criança, eu pegava, porque eles são muito bonitinhos, muito fofinhos. Eu pegava e corria e fechava a porta. Mas a proteção, o cuidado que a galinha tem é muito incrível. E Jesus estava dizendo isso para Jerusalém. Mas, no entanto, não aconteceu. Porque Jerusalém tomou decisões, tá? E ser cooperador de Deus
É parar para ouvir Deus. Como que eu posso ser um cooperador de Deus? Eu paro para ouvir. E não apenas ouvir. Eu paro para obedecer. E, queridos, às vezes a nossa obediência são passinhos pequenininhos. Mas nós estamos em obediência. Às vezes são pequenos passos. Mas nós estamos no processo. Nós estamos em obediência. Então, parar para ouvir Deus é extremamente importante na cooperação com o Espírito Santo. Porque nem tudo que você pensa, nem tudo que você acha e nem tudo que é bom é a vontade de Deus para você. E nem tudo que você pensa que é a vontade de Deus para você é. E eu vou pregar a respeito disso hoje. A palavra de Deus, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, a palavra de Deus se encontra em 2 Crônicas 6, 2 Crônicas 6, versículos 7, 8 e 9. 2 Crônicas, versículos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, Deus de Israel. Coisa boa? Boa, positivíssima. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. Fala conosco nessa manhã, Pai. Enche o nosso coração e nos leva para um lugar onde nós venhamos ouvir, obedecer e, Senhor, caminhar, guiados pelo Teu Espírito Santo. Queremos ser cooperadores do Senhor. Queremos entender o Teu chamado e o Teu propósito. Não queremos andar em círculos e nem fazer muitas coisas boas. Não queremos, Senhor. Queremos fazer exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos ensina, nos ajuda, nos clarifica. Senhor, nos traz uma consciência ampliada daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor está conduzindo. Nos conduz, Espírito Santo. Nos conduz, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra, ela fala de quando o rei Davi, ele tem uma poderosíssima ideia. Ele tem uma ideia e ele fala assim: eu vou construir um templo em honra ao Senhor. Eu vou fazer uma construção para honrar o nome de Deus e para que haja uma habitação assim mega esplendorosa de Deus aqui na terra. E isso era uma coisa boa? Era. Isso era uma coisa positiva? Era. Isso era uma coisa poderosa? Era. Isso era uma coisa abençoadora? Era. E eu quero te dizer algo muito importante nessa manhã. Tem muita gente se perdendo em coisas boas, esplendorosas, positivas, importantes e coisas muito, muito, muito positivas. Tem pessoas que não estão perdidas com más coisas, com situações, não, coisa errada, pecado, não. Tem pessoas que se perdem aqui, nesse lugar. Ela não se perde naquilo que é errado, naquilo que é pecado, naquilo... Não, ela se perde em coisas boas, em coisas importantes, em coisas positivas, em coisas produtivas. Só não é para você. Olha isso. Olha isso, porque isso me chamou muita atenção hoje, enquanto eu estava fazendo o meu devocional. Eu fiz essa leitura, né? E quando eu li isso aqui, eu já tinha lido outras vezes, porque antes, quando Davi falou assim: olha, eu estou no meu coração desejo de construir o templo para o Senhor, o profeta que estava ali acompanhando Davi falou assim: Davi, ó, positivo, parabéns, Deus é contigo, queridos. Quem falou com Davi que Deus era com ele foi o profeta. Não foi qualquer pessoa, não, tá?
Não, Davi, é isso aí, que ideia poderosa, Deus é contigo. Só que quando o profeta vai para casa, Deus fala assim, não, 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 não. Não sou com Davi, não quero que ele construa, é muito bom a ideia dele. Ideia poderosa de Davi, ideia incrível, ideia impactante. Uma ideia muito boa que agrada meu coração, só que não é ele que vai construir. E o que eu entendo aqui, queridos? Essa palavra ela é muito forte. Ela é muito poderosa. Por quê? Porque Deus quer falar para você que você foi estabelecido com um propósito. Que você não está nessa terra por acaso. Que você não está aqui para fazer um monte de coisa boa. Não, tem coisas específicas que Deus quer que você faça. E tem muita gente fazendo coisa boa, coisa produtiva, coisas esplendorosas, coisas extraordinárias. Só não é o que Deus te chamou para fazer. Só não é o plano de Deus para você. Só não é a trajetória que Deus quer que você caminhe. E tem gente que está se perdendo nas boas coisas, nos bons projetos, nas coisas esplendorosas. Ele fala, uau, olha o que eu estou construindo. Olha a construção que eu estou fazendo. Meu Deus, isso só deve estar agradando a Deus. Isso só deve estar honrando o nome de Deus. Queridos, o que Davi queria fazer? Agradar a Deus. Honrar o nome de Deus. Engrandecer o nome de Deus. O que Davi queria fazer? Algo produtivo e poderoso para Deus. Mas nem tudo de produtivo e poderoso para Deus que você está fazendo é aquilo que Ele te chamou para fazer. E esse aqui é um ponto muito importante para você entender. Esse aqui é uma linha muito tênue. Porque se você não entender o seu chamado, os seus valores, aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai passar uma vida inteira fazendo o que é bom, fazendo o que é esplendoroso, fazendo o que é extraordinário. Só não era para você fazer. Só não era o seu chamado, só não era o seu propósito, só não era aquilo que Deus realmente chamou para fazer. Isso é interessante nessa palavra, porque Davi diz assim, ó, lá em 1 Crônicas, Davi diz assim, eu tinha no coração o propósito de construir um templo e colocar a arca da aliança do Senhor, os estrados dos pés do nosso Deus. Eu fiz planos para construí-lo. Mas Deus me disse, você não vai construir nada. Você não vai construir nada, Davi, em honra ao meu nome. Pois você é um guerreiro e tem muito sangue nas suas mãos. Queridos, Davi, ele foi levantado para conquistar. Olha, entender o nosso chamado nos tira de um lugar de frustração. Entender o nosso propósito nos leva para um novo nível. Porque você não fica cansado em fazer muitas coisas. Porque você sabe exatamente o que você foi chamado para fazer. Davi era um homem que Deus tinha chamado, que ele conquistaria territórios. Davi foi treinado atrás das malhadas, onde ninguém viu, matando urso, matando leões. Se posicionando assertivamente. Davi, ele era um conquistador de territórios. Tanto que, quando Salomão ele entra para reinar, Salomão não é um homem de guerra. Não. Porque o seu pai basicamente já tinha conquistado todos os territórios. Davi, ele foi chamado para as guerras, para as batalhas ferrenhas. Davi venceu os maiores inimigos de Israel. Davi, onde chegava, ele conquistava território. Um conquistador de território. Salomão já foi chamado para ser um homem de paz. Para ser um pacificador. Salomão
era utilizado em Deus com sabedoria, com outra postura, com outro posicionamento. E aquilo que estava no coração de Davi fazer não era o projeto de Deus para Davi. Não era o propósito de Deus para Davi. Era o propósito de Deus para Salomão. Isso não diminui Davi, queridos. Isso não diminui Salomão. Isso não diminui Davi. Isso não engrandece Salomão por conta de ter construído o templo para o Senhor. Mas isso nos traz clareza que você pode se perder fazendo coisas boas. Que você pode estar fazendo um monte de coisas boas, estar cansado, sobrecarregado, com um monte de afazeres muito bons, mas que não é a vontade de Deus para você, que não é o plano de Deus para você, que não é a trajetória que Deus tinha para você. A palavra que nós lemos diz assim: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem, Davi, em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que vai construir, mas o seu filho que procede de você. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para que você entenda que você foi criado com um propósito. Você não é uma obra do acaso. Você não está aqui, tem pessoas que elas pensam assim, mas eu vou fazer um monte de coisa boa e tá tudo bem. Eu vou fazer um monte de coisa boa e fazendo um monte de coisa boa eu agrado a Deus. Eu fazendo um monte de coisa positiva, boa, eu agrado a Deus. Eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Agradar a Deus vai além do que fazer coisas boas. Coisas positivas, coisas esplendorosas. Agradar a Deus está totalmente conectado a cumprir com o propósito que Ele designou você para fazer. Agradar a Deus é frutificar no lugar que Ele estabeleceu para que você frutificasse. Agradar a Deus é ouvir a voz de Deus e obedecer as orientações que Ele dá para que você obedeça. Davi queria agradar a Deus. Davi queria honrar a Deus. Davi queria enaltecer o nome de Deus. Mas essa não era a vontade de Deus para ele. E como é que Davi agradou Deus? Obedecendo. Davi não construiu. Davi não fez aquilo que ele não foi chamado para fazer. E é muito importante você entender que não é para fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. É como se os meus olhos quisessem ser pé. Ele vai durar quanto tempo sendo pé? Ele vai durar quanto tempo sendo pé? 1 minuto? 2 minutos? 30 segundos? A primeira pisada? Vai explodir, vai estragar, vai cegar? É, porque os olhos, ele não tem condições nem capacidades de aguentar o meu peso. Ele não foi criado para isso. E tem muita gente que foi chamada para ser olhos, para ter visões, para entender, para ver mais, para ver o que ninguém tá vendo, para enxergar o que ninguém tá enxergando. Só que ao invés de estar sendo usado como olhos, ela está sendo usada como pés. Então ela carrega muito peso. Ela carrega muita pressão em cima dela. E ela ainda reclama. Meu Deus, que tanta pressão é essa? É porque você está fora do seu lugar.
é porque você está fora do seu chamado. É porque você está fora do seu propósito. Ontem, uma pessoa, né, que Deus me trouxe uma palavra a respeito dela, que ela faria. Deus me trouxe uma palavra, um dia eu fiz uma live com ela, e quando eu estava fazendo a live, eu senti a presença de Deus tão forte. E Deus falou ao meu coração, assim, que Ele ia levantar essa pessoa como uma embaixadora de adoção. E até hoje, quando eu falo que Deus ia levantar essa pessoa como uma embaixadora de adoção, e que através da vida daquela pessoa, Deus ia trazer consciência, né, a respeito da adoção, consciência a respeito dessa movimentação. E ontem ela estava me falando o projeto, né, que ela já está inserida, como que isso está acontecendo de uma forma muito produtiva, o que Deus está fazendo, porque ela encontrou o lugar dela no reino. E talvez quantos anos ela passou sem entender qual é o meu lugar, qual é o meu plano, qual é o propósito de Deus para minha vida. Queria dizer, às vezes o propósito de Deus é algo muito simples. Às vezes o propósito de Deus é algo muito simples. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está no cumprimento do propósito de Deus, as coisas começam a explodir dentro de você. É muito poderoso. Davi, queridos, ele era um homem conquistador de territórios. Ele é um homem de guerra. Um homem que tinha muito sangue na mão dele. Porque Deus tinha levantado Davi para se posicionar dessa forma. Deus treinou Davi lá nos lugares escondidos, matando ursos e matando leões com as próprias mãos. Não era ele diz na palavra, com as próprias mãos. Olha o nível de força, de autoridade, de conquista de território que Deus implantou em Davi. E quando tudo estava bem, Davi falou assim, não, agora eu vou construir um templo. Só que esse não era o projeto de Deus. Entender o projeto de Deus, entender o que eu fui criada para fazer é muito importante. Entender também o que eu não fui criada para fazer também é muito importante. Entender qual é o meu propósito é muito importante. E ter clareza, uma visão ampla do que não é o meu propósito, me livra de muitas armadilhas. Me livra de perder o meu tempo fazendo coisas boas, coisas poderosas, coisas produtivas. Mas quando eu chegar diante de Deus, queridos, eu vou prestar conta daquilo que Ele me chamou para fazer e não daquilo que eu quis fazer em honra ao nome dEle. E tem pessoas que vão passar uma vida inteira construindo templos. Construindo templos. O que Davi queria fazer era mega power. Construir templo. Tem pessoas que estão numa construção de templo. Mas não é o que Deus chamou para fazer. Deus disse, Davi, não chamei você para esse negócio não. Você não vai construir um templo em honra ao meu nome, pois você é um homem de guerra. Eu não te chamei isso não, eu te chamei para ser um homem de guerra. Queridos, Deus não estava falando mal de Davi não. Deus estava dizendo, eu te chamei para outra coisa, meu filho. Fica quietinho, fica em paz. Você já cumpriu o seu chamado. Você já cumpriu o seu propósito. Você já cumpriu aquilo que eu te chamei para fazer. Entende? Patrícia tá perguntando aí. Como é que eu faço para descobrir o meu propósito de vida? Essa pergunta é muito boa, muito produtiva, muito poderosa. Queridos, o meu propósito de vida, quando eu ouvi a respeito de propósito, eu comecei a queimar no meu coração. Meu coração, ele queimava como uma brasa. E lá no fundo, no meu interior, o Espírito de Deus, ele ministrava o meu chamado, o meu propósito. O meu propósito clarificado é desenvolver pessoas por intermédio do ensino. E eu faço isso de diversas formas. Eu faço isso pregando, eu faço isso em treinamentos, eu faço isso em livro, eu faço isso em pregações. Eu faço isso tete a tete, no dia a dia, com uma pessoa. Eu ensino por onde eu passar. Eu consigo ensinar criança, adolescente, jovem, idoso, mulher, homem. Eu consigo ensinar N assuntos a qualquer tipo de pessoa.
Meu chamado, meu propósito é ensino. Olha só. Então, quando eu ouvi a respeito de propósito, isso sacudiu a minha vida. Porque pior do que morrer, queridos, é viver uma vida sem propósito. E eu comecei a entrar em um lugar de me autoconhecer. Como é que eu clarifico o meu propósito? Em primeiro lugar, eu preciso entender a minha identidade. Quem eu sou. E em segundo lugar, eu preciso entrar em processo de autoconhecimento. Que processo é esse? Entrar para dentro de você.